Que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco nesse momento em que nós queremos refletir nas palavras registradas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, destacando aqui o verso de número 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Que Deus nos abençoe ao refletirmos nessas palavras. Pode passar o slide? Um pouco assustadora essa imagem, né? É um camaleão, né? Eu coloquei ela aqui já no início da nossa reflexão para lembrar de uma pequena história. Mark Twain, um escritor norte-americano, ele conta que há um tempo atrás ele possuía um camaleão desses aí como animal de estimação. Vocês já viram alguém que tem um camaleão como animal de estimação? Não é muito comum, né? Como vocês sabem, o camaleão ele tem a incrível capacidade de mudar de cor, adaptar a sua cor de acordo com o ambiente em que ele se encontra. Mas essa incrível capacidade do camaleão tem o seu preço. E o escritor Mark Twain escreve que um dia ele resolveu levar o seu camaleão de estimação ao seu escritório, onde ele costumava escrever os seus textos, escrever os seus livros. No chão do seu escritório havia um tapete colorido. E ele colocou o animalzinho então sobre esse tapete multicor. Como era de se imaginar, o pequeno camaleão, à medida que andava pelo tapete colorido, mudava constantemente de cor. O instinto do animal o levava a adaptar-se o tempo todo às diversas cores sobre as quais ele pisava naquele tapete. O pobre animal adequava a sua cor, as suas características ao ambiente, e isso o tornava escravo de suas metamorfoses, escravo de suas transformações, escravo do seu instinto de defesa. De repente, conta Mark Twain, de repente o camaleão ficou imóvel, ficou esticado ali no chão, e a partir daquele momento não mudaria mais de cor. Ele havia morrido. O pobre animal morreu por querer adaptar-se o tempo todo às diferentes cores daquele tapete. O pobre animal morreu por confusão, desespero, esgotamento, escravo do seu instinto animal. Essa curiosa história contada por esse autor ilustra muito bem o ensino que Paulo traz aqui na sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, verso de número 1, nós lemos: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continua ele, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O ser humano, por vezes, se deixa escravizar por seu instinto animal. Ele quer se adaptar a todas as cores, quer se adaptar a todas as formas, a todos os modismos que o mundo oferece. A nossa sociedade, é bem verdade, nos força o tempo todo a nos adaptarmos a ela, a surfarmos a onda do momento. A moda, a mídia, a sociedade como um todo quer que pensemos como todo mundo pensa, quer que sejamos e sigamos o padrão, enfim, que sejamos do jeito e da forma de viver
anunciados pela mídia ou pela cultura. E o que muitos não conseguem perceber é que esse modismo, na maioria das vezes, segue uma lógica bem humana. Ela, na maioria das vezes, acompanha o instinto humano, próprio da natureza pecadora. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, escreveu o apóstolo Paulo, e ele cita várias delas: a imoralidade sexual, ações indecentes, as brigas, os acessos de raiva, a ambição egoísta, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Comentando a respeito desse versículo, desse texto bíblico, Lutero observa o seguinte: quem poderia enumerar todo o pântano da vida carnal? Ele, Paulo, indicou apenas alguns, nesse versículo que a gente acabou de ver. Indicou apenas alguns dos pântanos da vida carnal, a fim de que os gálatas não fingissem ignorar como eles mesmos poderiam resistir às concupiscências da carne. Amados irmãos e irmãs em Cristo, pode passar ali. Sinceramente, não consigo entender como pessoas que se dizem cristãs podem e conseguem, em suas festas, ouvir, cantar e dançar músicas com letras cada vez mais indecentes. Letras onde a imoralidade, a promiscuidade são exaltadas como se fossem virtudes. Como escreve Mariana Liotto em sua dissertação de mestrado pela UniOeste, aqui de Cascavel, a sua tese tem como título Felicidade Engarrafada, bebidas alcoólicas nas músicas sertanejas, e ela escreve o seguinte, pode passar ali: mais do que alguns minutos de entretenimento, as músicas vendem estilos de vida, visões de mundo, que naturalizam determinados discursos a partir do silenciamento e negação de outros. Amados irmãos e irmãs em Cristo, pode passar ali. É difícil entender como tantos caem na armadilha da cobiça e da ostentação, da ambição egoísta, como Paulo se refere aqui no texto aos Gálatas. Mesmo sabendo que do mundo nada se leva, passam a vida inteira correndo atrás do vento. E quando se dão conta, talvez já é tarde demais. A saúde já se foi, a vida não foi vivida de forma plena. Essa é a realidade em que nós vivemos. Infelizmente, vivemos em uma sociedade infestada de camaleões que tentam adequar-se o tempo todo aos padrões do mundo. E aqueles que não querem ou simplesmente não se encaixam nessa mesma lógica, muitas vezes são taxados como retrógrados, ultrapassados. Mas a verdade é que camaleões são pessoas, em geral, inseguras em sua personalidade. Muitos deles com caráter instável, que se deixam levar com facilidade pelos instintos da natureza humana. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos alerta nesse texto bíblico. Camaleões humanos, escravos da opinião alheia, fazem de tudo para serem reconhecidos. As suas opiniões mudam de acordo com a conveniência e muitas vezes agem conforme a ocasião. Camaleões, escravos do instinto humano, escravos das circunstâncias, muitas vezes não conseguem se satisfazer com aquilo que já possuem, com aquilo que já têm, buscam uma felicidade engarrafada
uma felicidade engarrafada que termina no fundo do copo. Pode passar. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? Pergunta o apóstolo Paulo aos Gálatas, que estavam se deixando levar pelos judaizantes, que os queriam obrigar a retornar a estilos de vida e a visões de mundo que já não deveriam mais fazer parte da sua vida enquanto filhos de Deus. Para o apóstolo Paulo, quem de fato confia em Cristo e quem a Ele se entrega em espírito e em verdade, recebe dele a força necessária para enfrentar essas diferentes pressões da vida, sem precisar se tornar um camaleão, adaptando-se o tempo todo às circunstâncias, às pessoas e às tendências pecaminosas naturalizadas em nossa sociedade, seja pela música, seja pela mídia ou qualquer outro aspecto da nossa cultura. Vale lembrar, Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, acrescenta o apóstolo Paulo, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos deste instinto e dos desejos humanos novamente. Deus nos chamou para sermos livres, não para a escravidão do pecado. Não, essa liberdade que Cristo nos dá, ela nos dá a serenidade para enfrentarmos com coragem, com fé e com confiança tudo aquilo que quer nos escravizar novamente, sejam as paixões da carne, seja a cobiça, a ambição egoísta ou coisas parecidas. No versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo faz uma exortação fundamental aos leitores da sua carta. Ele diz: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Deixar o Espírito guiar a nossa vida significa seguir a sua orientação, seguir a sua liderança, seguir o caminho de Deus, a orientação dele. Como disse um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, o homem é mais livre quando controlado apenas por Deus. O homem é mais livre quando controlado apenas por Deus. Mas o Espírito, continua o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Observe aqui nessa lista que o apóstolo Paulo traz dos frutos do Espírito, o primeiro deles é justamente aquele sobre o qual temos falado tantas vezes aqui, o amor. O mais alto de todos os dons, de todas as obras cristãs, a virtude suprema que inclui todas as outras, é o amor. Deste amor brota a alegria, brota o bem-estar com relação ao próximo, brota o desejo de fazer o bem, que é justamente o oposto das atitudes de inveja e de ciúme. O amor é contrário àquela atitude que julga os outros e fala mal dele pelas costas. O amor é o contrário disso. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo, se alegra como os que se alegram e chora como os que choram. Vive em paz com o seu próximo, com os outros, mostra assim uma disposição pacífica, bondosa e humilde. E contra essas coisas, conclui o apóstolo nessa parte, contra essas coisas não há lei.
Contra essas coisas não há lei, ou seja, essas obras, essas atitudes que emanam do verdadeiro e sincero amor a Deus e ao próximo, são aquilo que nos coloca no caminho da verdadeira paz. Estão em acordo, em pleno acordo com a lei de Deus, com a sua vontade. Por isso, aquele que anda pelo caminho, guiado pelo Espírito Santo, não está mais debaixo da condenação da lei. E é, portanto, livre. Livre, a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. É isso o fundamental também em nossa vida cristã. E o princípio fundamental é apresentado aqui por Paulo no verso 22. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Crucificaram a natureza, o instinto humano, pecador e falho. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, dentro do nosso coração, dentro do coração de cada cristão, há uma batalha sem fim. Há uma batalha sem fim. E essa batalha se baseia justamente na incompatibilidade entre o Espírito de Deus e a natureza humana. Trata-se daquela batalha que Lutero identifica como uma batalha entre o novo homem renascido em Cristo e o velho homem, a velha natureza pecadora. A carne, a velha natureza é má e ela tem apenas um desejo, vencer o espírito, derrotar a natureza regenerada e arrastar o cristão de volta ao pecado e a toda forma de conduta pecaminosa. Esse é o único desejo que o velho homem tem. Por outro lado, o espírito, o eu regenerado, renascido, livre em Cristo, ele se defende dos ataques do velho homem, desejando ao mesmo tempo vencer e superar a velha natureza, o velho instinto humano, que de forma muito atraente, muitas vezes, tenta sempre de novo nos levar e nos arrastar para o caminho do pecado. O espírito regenerado que nós temos, a nova vida em Cristo, ela faz de tudo e deve fazer de tudo para que a velha natureza e todos os pecados e a cobiça, a imoralidade e tudo mais se afastem da nossa vida, não façam parte da nossa natureza de filhos de Deus. Amado irmão, amada irmã em Cristo, você não precisa e nem deve ser um camaleão. Você não precisa e nem deve ser um camaleão seguindo os modismos, os instintos escravizantes da velha natureza humana. Porque Cristo nos libertou, pode passar ali, para que sejamos realmente livres. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres de toda a natureza pecaminosa, de todo o instinto humano que nos arrasta de volta para o pecado. Por isso, o meu desejo é o mesmo desejo que o apóstolo Paulo expressa aqui nesse texto de Gálatas, capítulo 5. Ele diz lá no finalzinho, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que assim seja. Amém.